entender o trabalho no Brasil recente, que é essa a nossa finalidade, no final de hoje, eu queria começar chamando a atenção de dois aspectos muito particulares. O primeiro aspecto é o seguinte: nós não podemos entender o trabalho no Brasil sem considerar as transformações sofridas pelo capitalismo no período contemporâneo. O Brasil não é uma ilha separada da dinâmica mais geral que vai reorganizando o capitalismo no período atual. Agora, ao mesmo tempo, é verdade, tem uma dinâmica interna própria e que o diferencia em alguns aspectos, tanto aqui no Brasil como em outros países da América Latina, que o diferencia em relação a essa dinâmica interior, mas sofre as consequências dessa dinâmica interior. E um pouco a ideia fundamental para discutir o trabalho que eu vou desenvolver, que está inclusive, deixa eu só, desculpa, vou interromper aqui. Para a gravação aqui é melhor ficar sentado, andar, de pé. Como você preferir, professor. Posso andar? Pode. Não tem problema? Não, nenhum. Tá bom, então, desculpa, senão eu fico, tá? Então eu vou ficar mais à vontade ficando de pé e andando, tá? Então tá, o professor gosta de ficar de pé, né? Tá? Então, voltando, a ideia fundamental que eu quero desenvolver aqui é mostrar que existem, que é o título um pouco, tendências conflitantes no Brasil recente sobre a questão do trabalho. Tá? Tendências conflitantes. E a gente tem que entender essas tendências conflitantes. Por um lado, há uma melhora de alguns indicadores do mercado de trabalho, mas por outro lado, há também um processo de flexibilização do trabalho. Tá? Então, flexibilização nós estamos entendendo como o aumento da liberdade da empresa em estabelecer a forma como se dá a relação de emprego. Tá? Então, existem essas tendências conflitantes ou contraditórias, isso que eu vou explorar. Tá? Mas eu vou começar primeiro ponto então, da minha intervenção é mostrar quais são as características desse capitalismo contemporâneo e elas são desfavoráveis ao trabalho. Então esse é o primeiro ponto da nossa intervenção. Ou seja, o que é a nossa, sem querer entrar em muitos detalhes, se você não entender qualquer coisa, por favor pergunte. Vou tentar usar uma linguagem, mas sempre tem uma economia, às vezes quando que nos trai, tá? Então, vou começar dizendo o seguinte: o capitalismo sofre uma mudança importante depois da crise dos anos 70. Nos anos 70, nos países centrais, a maioria dos países, aparece de novo a inflação, aparece o desemprego e há um embate, uma disputa sobre como reencaminhar a economia. Mas não só a economia no sentido estrito do termo, de como encaminhar a ordem econômica, que tem a ver com definições políticas. E o direcionamento que vai se dar para a organização desse capitalismo, ele é desfavorável ao trabalhador. Não que anteriormente, sempre no capitalismo, o trabalhador está numa condição subordinada. A dinâmica de uma sociedade capitalista, como Marx mostrou, é dada pelo capital. O capital que joga com as pedras brancas do xadrez, tem a iniciativa do jogo, e o trabalho reage a essas iniciativas. Tanto que o Marx escreveu o capital, não escreveu o trabalho. Então se explica a sociedade entendendo a partir da dinâmica do capital. Então, ou seja, tem uma relação subordinada, uma relação de exploração colocada para mim. Mas no decorrer da história, você vai criando, até pela existência do movimento social organizado dos trabalhadores, você vai criando resistências e vai estabelecendo luta por direitos e por proteção social. E a luta por direitos e proteção social, em alguma medida, coloca limites na forma como o empregador pode utilizar a força de trabalho do tempo. Por exemplo, ao você estabelecer uma jornada máxima de 8 horas por dia, que é uma conquista do movimento dos trabalhadores, você está colocando limites. O empregador não pode utilizar o tempo de vida do trabalhador por mais de 8 horas. Quando você estabelece um piso, um salário mínimo, você está estabelecendo limites. E o que foi acontecendo na história um pouco da humanidade, como resultante das lutas dos trabalhadores, da própria forma de organização do capitalismo, que os trabalhadores foram conquistando progressivamente mais direitos e foram conquistando também proteção social.
Direitos, estou falando de direitos trabalhistas. Proteção social, o que são proteção social? O que é a proteção social? Por exemplo, só no capitalismo, as pessoas, para poder sobreviver, elas precisam vender sua força de trabalho. Porque o capitalismo desenraizou as pessoas das suas formas tradicionais de sobrevivência. E a única condição para poder comer, se vestir, é ter dinheiro. Quem não tem capital, como é que vai obter dinheiro? Vendendo a força de trabalho. Tá? Essa é um pouco a lógica de organização do capitalismo. Tá? Então, as pessoas precisam vender sua força de trabalho em qualquer condição, senão não tem renda, a não ser que a família o sustente durante o período. Tá? Então, com o desenvolvimento do capitalismo, aqui, até você chegou pela pressão do movimento dos trabalhadores, chegou a ideia, e a sociedade começou a assumir isso, o trabalhador não precisa vender sua força de trabalho sob qualquer condição. Então, por exemplo, quando a pessoa fica mais velha, se introduziu um sistema de previdência, de aposentadoria. Tá? Então, se garantiu pela sociedade que as pessoas com uma certa idade vão ter uma renda, né, independente de vender sua força de trabalho. Quando a pessoa fica doente, ela vai ter um auxílio-doença. Quando a pessoa fica desempregada, ela vai ter um auxílio para enfrentar aquela situação de desemprego. Isso não é concessão do capital, nada disso. Isso é fruto da luta política, social, histórica dos trabalhadores. Mas é isso que nós estamos chamando de proteção social. Foram as lutas conseguidas por trabalhadores, porque em certas circunstâncias a sociedade garante renda às pessoas para poder sobreviver sem precisar vender sua força de trabalho. Tá? Então, historicamente, dentro do movimento social, foram se conquistando direitos e se ampliando a proteção social. Tá? Então, fruto dessas discussões históricas. Só que, a partir dos anos 70, o capitalismo vai sofrendo uma mudança, nós vamos vivenciar um período em que o capital vai querer se vingar do trabalho. E há toda uma lógica de tentativa de desconstrução da proteção social e também de redução de direitos, de flexibilização de direitos. Tá? Então, para entender isso, nós temos que entender quais são essas características desse capitalismo que vai se conformando no período recente, tá? E que é desfavorável ao trabalho. Tá? Quais são essas características? Primeiro, é um capitalismo que a dimensão financeira ganha uma expressão muito importante, né, para viabilizar o processo de acumulação de capital. Então, ou seja, é um processo de financiarização. Eu sei que eu estou falando um palavrão aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que é a referência para qualquer negócio? Aquilo que é ganho no mercado especulativo. Então, se eu posso botar o dinheiro especulando na bolsa ou no título no título público, qualquer lugar que eu especulo, se eu ganho mais com especulação, eu vou botar o dinheiro na especulação, nem vou botar na produção. Então, a referência é o que dá de retorno no mercado financeiro. Tá? E aí você tem o que Marx chama um processo. O Marx diz o seguinte: como é que você dá o processo de valorização do capital? Né? Você tem dinheiro, transforma dinheiro em mercadoria, e essa mercadoria depois você vende para ter mais dinheiro ainda. Então, o que você faz aqui no período recente? Você tem o dinheiro, você bota no circuito financeiro para criar mais dinheiro para você ficar mais rico, né? O cara ficar mais rico. Então, a valorização você dá no âmbito financeiro. Por que isso é importante para a gente discutir a questão do trabalho? Por duas coisas, por duas situações, para duas questões. Primeiro, como você acumula muito dinheiro, né, você vai possibilitar a constituição, a criação de grandes grupos econômicos que vão se tornar extremamente poderosos. Fala-se que 500 empresas no mundo têm uma capacidade de geração de riqueza maior do que 180 países. 180 países. Essas grandes empresas não vão mais atuar só no espaço nacional, vão atuar no espaço internacional. Vão funcionar em forma de rede.
e elas vão adquirir um poder tão grande que vão colocar uma faca na cabeça dos sindicatos e dos estados nacionais. Diz, ó, se não fizer aquilo que eu quero, eu não vou fazer, a empresa não vai fazer mais investimento naquele local e vai transferir os investimentos para outro local no mundo. Diz, ó, se o sindicato não aceitar flexibilizar a jornada de trabalho, diz, ó, eu não vou fazer mais investimento aqui nessa planta e vou botar os novos investimentos em outro lugar. Então, diz, ó, coloca uma pressão sobre os sindicatos. Se os sindicatos quiserem reivindicar melhores condições de vida, ele vai tentar reagir com isso. É claro que a decisão da empresa, isso é chantagem. Nem sempre passa só pela questão do custo do trabalho. Tem muitos outros fatores que fazem com que ela opte por se instalar num lugar ou no outro. Mas serve como mecanismo de pressão para fragilizar os sindicatos. Tá? Em muitos países aconteceu. Agora mesmo em São José dos Campos, ano passado, os sindicatos metalúrgicos lá estavam fazendo toda uma luta contra a adoção da jornada flexível do trabalho. Aqui a GM disse, não, nós não vamos fazer mais investimento aqui em São José. Aí a Câmara Municipal, a Prefeitura, faz 2 anos, se mobilizou dizendo, ó, o sindicato está criando problema para a criação de emprego na cidade. Então, ó, por isso, as empresas adquirem um grande poder de pressão sobre os sindicatos e sobre os estados nacionais. Os estados nacionais. Para pegar um exemplo aqui, Sebastião, lembrando aqui da tua categoria, dizendo, ó, a Renault, a Audi instalaram aqui em São José dos Pinhais, mas com a garantia de que praticamente eles não tivessem nenhum custo para a instalação da sua empresa. E elas ficaram jogando com isso. Tá? Isso que eu estou chamando que esse processo criou grandes grupos econômicos, concentrou e centralizou capital e que adquiriu o poder de atuar na ordem global de pressão. Então isso é resultante da financiarização. Outra coisa, como o parâmetro é o que eu posso ganhar botando o meu dinheiro aplicado, e quem aplica o dinheiro compra uma ação, por exemplo, ele vai querer um retorno financeiro da aplicação dele. Então ele vai pressionar a empresa para a empresa fazer um processo de enxugamento da sua estrutura para gastar o mínimo possível, contudo, para ter lucratividade forte no curto prazo. Tá? Então isso significa intensificar a superexploração do trabalho. Tá? Intensificar a superexploração do trabalho. Porque nós temos que, a empresa quer ter retorno financeiro, então tem que enxugar custo. Então tem que terceirizar, tem que enxugar o número de funcionários, tem que economizar em qualquer coisa, porque senão ela não tem competitividade e uma pressão muito forte sobre isso. Isso significa o quê? Aumentar a exploração, tá? Sobre o trabalhador. Tá? Então parece que não tem muita lógica, mas tem relação direta. Eu costumo dizer que talvez um caso mais emblemático, aqui vou demorar um pouquinho mais do que eu queria, um caso mais emblemático para explicar melhor a situação, o que aconteceu ano passado em Bangladesh. Bangladesh é um país da Ásia, não sei se vocês viram, tem um fato que tem bastante repercussão, que foi o seguinte: caiu uma fábrica de confecção, empatou 1.146 operárias, fundamentalmente, muito mais mulheres do que homens. Acho que vocês viram que deu uma repercussão na imprensa, não sei se vocês lembram do fato. Tá? E aí, o que aparecia? As fotos da destruição do prédio, da morte das pessoas, ao lado do quê? De roupas de grife, de marcas internacionais bem sofisticadas, que começaram a produzir em Bangladesh. Tá? Então aquilo chocou muito. Falou, o prédio não tinha nenhuma condição de abrigar uma fábrica de confecção, foram aumentando e caiu, matou muita gente. Mas era um prédio voltado para fazer roupas caras, de grife, vendida nos principais centros aí, financeiros do mundo, nas cidades mais ricas do mundo. Tá? Na mesma Bangladesh, 2 semanas depois, acontece uma greve de trabalhadores da confecção. Sabe qual era a reivindicação principal delas?
aumentar o salário de 38 dólares para 100 dólares. 38 dólares significa menos de 100 reais por mês elas estavam ganhando. Para fazer as roupas caras, né? Para ser vendidas a preço exorbitantes. Tá? Menos de 100 dólares, 100 reais. As mulheres estavam ganhando para fazer essas roupas. A greve foi reprimida, os trabalhadores demitidas e nenhuma conquista foi alcançada nessa greve. Tá? Isso aconteceu em abril do ano passado. O que isso tem a ver com aquela discussão que nós estamos querendo fazer? Primeiro, a Constituição, quem organiza essa produção lá, naquele lugar, é uma grande empresa, que foi possível se construir exatamente com a coisa da financiarização, com o processo de concentração, centralização do capital. Tá? Segundo lugar, essa grande empresa aqui, ela vai buscar aproveitar as vantagens que cada lugar oferece para poder ter maior resultado a sua produção. Então é uma empresa que não atua num espaço, num estado nacional, ela atua globalmente. Globalmente de forma articulada. Tá? E o que eles fizeram? Botaram a produção num país que não tem proteção social nenhuma, que não tem direitos trabalhistas assegurados para ninguém, que o custo do trabalho é extremamente baixo, porque na indústria de confecção, o peso da força de trabalho na produção do bem é alto, né? Porque é intensiva em mão de obra. Tá? Então botou lá, para baratear o custo. Então, com isso, estou querendo apresentar uma segunda característica, que é esse processo de internacionalização da produção de bens e serviços. Uma crescente internacionalização. Ou seja, a empresa organiza o seu negócio de forma global. Vou botar outro caso para exemplificar isso. Talvez seja mais claro se entendido. Nos Estados Unidos, em Boston, tem câmara de vigilância em tudo que é esquina. Né? Você sabe que os Estados Unidos é uma sociedade muito de controle, de repressão sobre os indivíduos muito forte. Né? Porque ali é a concorrência pura entre os indivíduos, então você tem que ter uma coisa de repressão e controle muito forte, senão descamba. Tá? A polícia é muito enérgica. Então, aí tem a empresa que ganhou a licitação para isso, para fazer esse tipo de serviço, ela descobriu uma forma de baratear o custo. Para você poder fazer a vigilância, você tem que ter pessoas na frente dos monitores observando o que está acontecendo em cada local. Tá? Em vez de botar essas pessoas para observar o que está acontecendo em cada rua nos Estados Unidos, contrataram mulheres em Bangladesh também, coincidentemente. Não podia ser outro país aqui no exemplo, né? Em Bangladesh. As mulheres de Bangladesh, elas recebiam 60 dólares por mês. Tá? Então, um pouco mais do que as que estavam na indústria de confecção. Ou seja, um salário acima do mercado local de trabalho. Tá? 60 dólares por mês. Mas se esse serviço fosse feito nos Estados Unidos, a empresa pagaria pelo menos 2.000 dólares para a pessoa que ficasse observando a tela do computador. Claro que o que estou falando é o seguinte, não é só a produção, mas os serviços que você vai internacionalizando, né, e vai deslocando também para outros países. Então esse capitalismo foi só possível, que é a terceira característica, que eu quero chamar a atenção, porque você redefiniu, mesmo no âmbito do capitalismo, mas estou falando capitalismo aqui, viu? Não estou discutindo o capitalismo e suas características contemporâneas. Porque você redefiniu aqui também o papel do Estado. O que eu quero chamar a atenção? Você criou condições políticas no sentido de que os Estados nacionais abrissem mão na condução da sua política econômica, em nome da abertura comercial. Então você vai reduzindo o papel do Estado, vai abrindo a economia, vai possibilitando maior liberdade do movimento das empresas, de poder fazer as coisas de acordo com aquilo que é mais interessante para ela, aproveitando as vantagens que cada local oferece para ela se instalar. Tá? Então isso aí é possível com a liberalização da economia, com menos regras nacionais
de como as empresas podem atuar em cada espaço. Então tem que abolir, tem que eliminar e acabar com essas regras, essas regulamentações. Tá? Então essa redefinição do Estado vai levar aqui também o Estado a privatizar tudo o que ele tem, a repassar serviços que antes ele fazia para o setor privado, inclusive educação, saúde. Né? Então tem um processo, vamos chamar de um Estado mais frágil. Não frágil do ponto de vista de atendimento das demandas sociais. Não um Estado mínimo. Eu não gosto da ideia de Estado mínimo, viu? Estado mínimo, por quê? Estado mínimo significa que é um Estado fraco. Mas é um Estado forte para implementar essas políticas que vão viabilizar uma lógica em que a determinação da economia seja dada por um mercado autorregulado. Já agora falei um monte de palavrão aqui, vou traduzir. Tá. Ou seja, a lógica, um Estado muito forte para reprimir homens trabalhadores, um Estado muito forte para implementar a política de privatização, e se precisar passar por cima de qualquer setor para essa política ser implementada, vai passar por cima mesmo. Tá? O Estado muito forte para alterar as legislações de definição do que é a empresa nacional, do que não é empresa nacional. É um Estado muito forte para liberalizar toda a economia, para abrir a economia, porque isso afeta interesses, né? Mesmo dentro do capitalismo afeta interesses. Tá? Então, é um Estado forte para implementar uma ideia, dizendo o seguinte, ó, a dinâmica da economia não pode ter intervenção do Estado. A economia tem que ser regida pelo mercado. O que é o mercado? Então, é a lei da concorrência. Então, quem pode mais chora menos, e quem for mais competente se estabelece sobre os outros. Mas o problema é que com isso você abandona qualquer perspectiva de você ter um desenvolvimento nacional próprio. Não tem espaço para isso. Você abandona qualquer perspectiva de ter uma política social mais ampla. Tá? De ter uma política social mais ampla. Então essa situação aqui da redefinição do Estado transforma o Estado, sim, forte para viabilizar os interesses das grandes empresas. E o Estado fraco para promover a proteção dos trabalhadores e fazer política social. Dá para entender isso? Tudo bem? Tá? Então essa é uma terceira característica importante de mudança. Uma quarta característica de mudança, o que nós chamamos aqui também com palavrão. Você tem uma reorganização da produção, da organização da produção do trabalho. A palavra é uma reestruturação produtiva. O que é isso? Primeiro, nos anos 70 em diante, você tem uma terceira revolução industrial no mundo. Tem uma terceira revolução industrial. Ou seja, você tem uma mudança muito grande no paradigma tecnológico, né? Com a introdução da informática, né? Da revolução nas telecomunicações, no sistema de armazenamento e transmissão de informações de dados, que é a internet, que é o computador, que é a automação, que é a microeletrônica, todas essas coisas que nós hoje já conhecemos e está bem popularizado para nós usuários. Mas não é só para nós usuários que esse sistema mudou, mudou também para as empresas. Toda a lógica de organização das empresas hoje tem, todas as máquinas têm toda essa mesma tecnologia do computador. O torneiro mecânico antigo, para lembrar aqui de novo o setor metalúrgico, o torneiro mecânico antigo que exigia do trabalhador uma habilidade muito grande de saber medir a peça certinho, utilizar o paquímetro, né? O Sebastião que falava, não? Paquímetro, hoje, isso nem existe mais, né? Digital. Quê? Digital. Hoje é tudo digital, que chama, né? Tá. Então, você tem uma mudança tecnológica muito grande. E essa mudança tecnológica é que viabilizou você organizar toda essa coisa financeira, funcionando de forma momentânea no mundo inteiro, chama online, né, para usar. Que possibilitou as empresas se organizar em rede, internacionalmente, e usando as vantagens comparativas de cada local. Então, hoje se desenha um produto nos Estados Unidos e ele vai ser executado lá na Indonésia.
que é instantâneo, você transmite. Ou você, telemarketing agora, que é uma coisa que tem aparecido trabalho imenso. Em alguns países concentram o telemarketing. E você tem pessoas que atendem aqui o telemarketing daqui, mas na verdade estão atendendo clientes de outras partes muito distantes do mundo. Tá? Então isso que nós estamos chamando, que é um processo de revolução tecnológica. Mas não é só da revolução da tecnologia em si, mas também a mudança na organização do trabalho. Quem está na empresa aqui vai conseguir identificar claramente isso. Que é a lógica de você, hoje, introduz uma série de novas técnicas de gestão e de organização do trabalho. E aqui algumas têm moda, adquirem uma certa moda, outros não. Mas, por exemplo, toda a questão da qualidade total, a questão dos sistemas preventivos para não ter retrabalho, o sistema de não trabalhar com estoque, né? Just in time, porque isso é caro, então você não pode acumular estoque, porque você tem que botar o dinheiro no mercado financeiro, ou compartilhar processos de montagem de certos bens, porque para baratear o custo de financiamento disso, porque senão você não pode tirar dinheiro do mercado financeiro, que é mais lucrativo. Então você reorganiza o trabalho e a produção. Mas em síntese, para a gente não se estender demais, que a reorganização do trabalho e da produção também significou a conquista de corações e mentes dos trabalhadores. E vocês vão perceber que o discurso mudou. Não é mais trabalhador, é colaborador, é parceiro, tem que vestir a camisa. Tá? E por que isso é importante? Porque antes quem dialogava com o trabalhador era o sindicato só. Agora não, a empresa usa técnicas motivacionais, cursos motivacionais para motivar o trabalhador a colaborar, ser parceiro. Por quê? Porque as empresas não se contentam mais de explorar só a força de trabalho, querem explorar a criatividade, a inteligência, a sensibilidade dos próprios trabalhadores. Tá? Então, essas 4 características, resumindo: financiarização, internacionalização da produção de bens e serviços, redefinição do papel do Estado e reorganização da produção do trabalho, da terceira revolução industrial, foram feitas, todas essas características foram feitas num ambiente sob hegemonia do neoliberalismo. Sob hegemonia do neoliberalismo. Neoliberalismo, o que é aqui? Neoliberalismo não é só um conjunto de recomendações de políticas públicas, por exemplo, de privatizações, de redução dos direitos trabalhistas, de redução da proteção social, que o neoliberal diz o seguinte: tem muita proteção social, cria vagabundo. É verdade, não é isso que fala? As pessoas têm que ser desafiadas a buscar a sua própria previdência, ou seja, tem que ser desafiado a buscar se acumular agora e se prevenir para o futuro. Elas são responsáveis pela condição que elas se encontram no mercado de trabalho. Né? Não é sem razão que, mesmo aqui na linguagem nossa, nesse período neoliberalismo, 2 palavras novas entraram no nosso vocabulário. Uma palavra chama-se empregabilidade. Essa palavra não existia até os anos 90. Assim como globalização não existia também até o final dos anos 80. Mas empregabilidade não existia. O que é empregabilidade? É você dizer para o indivíduo, dizendo: se você está desempregado, é porque você é responsável, você não se qualificou. Vai dizer para o indivíduo: se você tem um emprego ruim, é que você não se esforçou, não estudou, não é líder, não desenvolveu características de liderança. Então ou seja, responsabiliza o indivíduo pela situação que ele se encontra no mercado de trabalho ou fora do mercado de trabalho, como desempregado. Outra palavra foi empreendedorismo. Você não teve capacidade de ser empreendedor, ser liderança. Mas sempre jogando a responsabilidade sobre o indivíduo. O que eu quero chamar com isso? Que o neoliberalismo, que se tornou hegemônico, não é só uma recomendação de políticas públicas que enfraquece o Estado, seu poder de regulação da economia, de desenvolver serviços sociais,
de privatizar, de fazer abertura econômica, de estimular a concorrência. Não é só isso. Mas também o neoliberalismo, ele muda a forma das pessoas perceberem o mundo. Ele trabalha com a convicção, com a visão de mundo das pessoas. Tá? Então, por isso que ele tem mais profundidade. Porque ele tem uma visão cultural. Então, empregabilidade é um termo novo cunhado para expressar exatamente essas ideias neoliberais. Essas ideias neoliberais. Tá? Com isso tudo, que eu estou chamando a atenção é que você criou as características desse capitalismo são desfavoráveis ao trabalho. E não é sem razão, não é sem razão que nesse tipo de capitalismo, se nós pegarmos os indicadores recentes, aqui nós vamos perceber, aqui primeiro, os sindicatos no mundo inteiro quase se fragilizaram. Se eu olhar as taxas de sindicalização, nós vamos perceber que houve uma queda das taxas de sindicalização. Por que os sindicatos se fragilizaram? Porque foi uma instituição atacada. Para você implementar um projeto com aquelas características que eu fiz referência anteriormente, você não pode ter sindicato forte. No máximo, você pode ter sindicato parceiro do capital em busca da competitividade. Então, os sindicatos foram atacados fortemente. Mas também é verdade que os sindicatos não conseguiram responder de uma forma mais efetiva às transformações que foram ocorrendo dentro do capitalismo mais recente. Então, desafiado, na minha opinião, os sindicatos a se reinventar para buscar adquirir credibilidade junto à sociedade. Mas, em segundo lugar, não é sem razão, em função da fragilidade também do movimento dos sindicatos, em função também dessas características, a negociação coletiva perdeu força em grande parte dos países e você teve uma política de flexibilização do mercado de trabalho. Você teve uma política de flexibilização do mercado de trabalho, fortemente nesse período. E a coisa que impressiona para nós é que a agenda proposta é muito parecida olhando diferentes países, e países muito diferentes entre si. Quais são os pontos dessa agenda comum entre os países? Mais ou menos, aqui como aconteceu aqui nos anos 80, eu vou usar aqui nos anos 80, 90, se criou um chamado Consenso de Washington, que era um conjunto de recomendações políticas para os países em desenvolvimento, para a América Latina. E essas orientações políticas, todas eram no sentido de privatizar, de fortalecer o setor privado, em todos os campos, de fortalecer o mercado, de diminuir a prestação de serviço por parte do Estado. Tem toda uma lógica, eu não quero entrar nos elementos mais de política econômica, fiscal, de macroeconomia, para não perder muito tempo. Tá? Então, toda a lógica do neoliberalismo foi no sentido de estimular os mecanismos de mercado que eu estava fazendo anteriormente. Mas isso não foi decidido no Congresso, mas isso foi assumido por todos os organismos internacionais, FMI, Banco Mundial, como recomendação para sair da situação de crise dos países. Mesma coisa no trabalho, se criou uma agenda de consenso comum na questão do trabalho. Uma agenda de consenso comum. Por onde passava essa agenda de crescimento comum? Eu vou citar os pontos. Em primeiro lugar, a tese de que era preciso flexibilizar a forma de contratação. Quem é do mundo jurídico, isso chama-se criar contratos atípicos. Ou seja, criar contratos, porque o que é o contrato padrão historicamente? É o contrato por prazo indeterminado. Então, criar contratos temporários, contratos por tempo parcial, contratos específicos para alguns segmentos. Então, são contratos que são de curto prazo, por prazo determinado, tá? Em troca desses contratos de longo prazo. Então, essa agenda foi muito comum. Tá? Foi muito comum, uma recomendação comum. Alguns chegaram a dizer o seguinte, um diretor da Organização Mundial do Comércio: os Estados Unidos têm desemprego baixo porque
tem facilidade de despedir e a Europa tem desemprego alto porque lá tem muita lei, tem muita proteção. Tá? Daí diz, ó, qual é o remédio? Para poder as empresas contratar, você precisa diminuir o custo da demissão e facilitar a demissão. Parece uma coisa contrassenso, mas é exatamente essa a lógica. Você tem que diminuir o custo de demissão e facilitar a demissão para você criar e estimular as empresas a contratar. Então esse discurso ganhou a agenda internacional. E muitos países adotaram contratos temporários. Nós, inclusive, aqui no Brasil, nos anos 90. Vários tipos de contratos. Usamos isso. Esses contratos. Então, isso não resolveu o problema. Então, até teve um relatório, em 97, de uma organização internacional chamada OCDE, que reúne os países mais ricos, e chegou à conclusão da não teve resultado essa recomendação política de contrato temporário como forma de resolver o problema do desemprego. Não deu resultado. Chegou à conclusão. Por quê? Porque a dinâmica do emprego não tem a ver com a regulação do trabalho. O emprego tem a ver com a dinâmica da economia, com o crescimento da economia, ou a forma como você operacionaliza a economia. Tá? É a forma como você operacionaliza a economia. Ou seja, já recorrendo aqui a um estudioso importante da economia, que é o Keynes, ele vai dizer o seguinte, ó, os problemas do mercado de trabalho não estão dentro do mercado de trabalho, estão fora dele, que exatamente depende de como é que se operacionaliza a economia em cada momento histórico. Tá? Então, que isso é uma coisa óbvia, essa receita foi dada, não trouxe resultados, mas uma parte importante dos trabalhadores, especialmente os setores menos qualificados, não passaram a ser contratados de forma atípica. Na Espanha, essa coisa foi tão intensa que aí teve um movimento no final dos anos 90, começo dos anos 2000, um movimento para tentar de novo estimular o contrato por prazo indeterminado. Por quê? Porque o comércio começou a reclamar, dizendo, ó, todo mundo está sendo contratado por prazo determinado, não tem mais como fazer crédito. Isso está afetando as vendas. Não, vai tentar fazer um acordo para estimular o contrato por prazo determinado, mas não foi muito bem sucedido. Tá? Então, isso é uma agenda muito comum. Quem não teve que seguir essa chamada agenda? Os países que já tinham liberdade de despedir fortemente. Como é o nosso caso. No Brasil foi introduzidas essas leis, não deu em nada. Por quê? Porque no Brasil já existe uma grande liberdade do empregado despedir sem precisar justificar. Todo mundo aqui que já trabalhou na vida viu uma rescisão de contrato, diz, ó, demitido sem justa causa, né? É aquela coisa da rescisão. Paga uma multa, é verdade, mas não tem que justificar. Não se coloca em questionamento a liberdade de empregador despedir, que era algo que antes se colocava em questionamento, se discutia isso em vários países. Tá, esse é o primeiro ponto, contratos atípicos. O segundo ponto, muito comum na agenda, nessa mesmo sentido, vamos terceirizar. Tá? Então a terceirização ganhou uma moda muito grande na agenda internacional. Olha. Terceirização, aqui é uma questão polêmica eu falar, na academia, talvez aqui não seja, mas o que significa terceirização? Tá? Não é externalizar uma atividade que era realizada no interior da empresa para outra empresa, pura e simplesmente. Tá? Não é isso. Terceirizar significou, na minha visão, você repassar sim atividades, mas quem tem o controle de todo o processo é a empresa principal. Então é uma estratégia de gestão da força de trabalho, no sentido de ampliar a liberdade da empresa em manejar o uso dos trabalhadores, da força de trabalho. Tá? É uma estratégia de gestão. Se nós analisarmos concretamente todas as terceirizações, nós vamos perceber, aí, qualquer terceirizado, não sei, eu tenho cura que conhece bem isso, qualquer terceirizado, ele vai seguir todas as regras determinadas para a empresa que contrata, não tem autonomia nenhuma de negócio dele próprio. Tá? Então quem determina é o contratante principal.
E aí a terceirização significa uma estratégia mais adequada de gestão da produção daqueles bens que essa empresa quer fazer, bens ou serviços. Tá. Então, o terceirizar se tornou moda, o mundo inteiro foi terceirizando, e terceirização significou precarização no trabalho. Terceirizado sempre ganha menos, tem menos direitos, trabalha muito mais. Tá? Então, em resumo, e terceirização significou também uma maior divisão da classe trabalhadora. Tá? Você deixou de ser uma categoria para se tornar uma outra categoria, e essa outra categoria tem sindicato geralmente mais fraco ou não é protegido pelo sindicato. Tá? Então esse é o segundo ponto da agenda muito comum. O terceiro ponto da agenda muito comum aqui. Isso é impressionante como é geral, viu? Nesse capitalismo contemporâneo. O terceiro ponto da agenda muito comum é em relação à jornada de trabalho. Vamos flexibilizar a jornada de trabalho. Tá? Então aqui foram várias coisas que foram adotadas. A primeira coisa importante, parou de cair a redução da jornada de trabalho. Uma coisa, para a gente entender um pouco melhor isso, no final do século XIX, uma pessoa num país mais desenvolvido trabalhava 3.000 horas ano. 3.000 horas. Depois da luta do movimento dos trabalhadores e muitas greves, né, aqui no final em 1970, 1970, a média da jornada média dos trabalhadores variava entre 1.500 e 1.700 horas anos. Tá? Então você teve uma redução muito grande da jornada. Então parte daqueles ganhos de produtividade proporcionado pelo crescimento da economia, do aprimoramento do processo de produção, foi revertido em redução da jornada de trabalho. E a outra coisa que você fez historicamente, é estabelecer limites maiores, já fiz referência disso, de como o empregador pode utilizar o tempo de vida do empregado, do trabalhador, do assalariado. Tá? Você estabeleceu limites. Então, a jornada padrão é de 8 horas por semana, segunda a sexta, ou segunda até sábado meio-dia, daí tem até a discussão da jornada inglesa, que tem uma certa especificidade. Se estabeleceu uma forma de organizar, né, o limite. E esse limite estabeleceu parâmetros para você estruturar todas as políticas públicas sociais. A creche, a escola, o transporte, tudo funciona em função de uma certa jornada padrão que se organizou, não só o tempo de trabalho, mas a sociedade em torno disso. O que vai acontecer agora nesse período dos anos recentes, que é uma recomendação geral? Primeira coisa, vai aparecer a ideia da modulação da jornada. Traduzindo, banco de horas. Banco de horas. Ou seja, a ideia da empresa ter liberdade em ajustar a jornada de acordo com as suas necessidades. Então, quando precisa mais do trabalhador, trabalha mais, quando precisa menos, trabalha menos. Né? Então, faz banco de horas. Você fica mais à disposição do trabalhador. A flexibilidade, só fazer um parênteses, em si, ela não precisaria ser necessariamente negativa. Se essa flexibilidade significasse maior autonomia do trabalhador em definir o seu tempo de trabalho. E ele saber dizer, não, em vez de entrar às 8, se eu puder entrar às 10, porque para poder levar o filho ou a filha na creche, ficar melhor para mim, tudo bem. Mas não é essa a flexibilidade que nós estamos falando, que poderia favorecer os trabalhadores. A flexibilidade foi o trabalho ficar mais sujeito a aquilo que a empresa quer. Aquilo que a empresa quer fazer. Então, se precisar trabalhar mais, você trabalha mais. Qual o grande efeito disso? Você desorganiza a vida dos trabalhadores. Desorganiza. Eu encontrei um trabalhador uma vez numa empresa pública, fazia um tempo que encontrava. Falei, mas o que aconteceu com você? Está agora com cabelo branco? Fiz uma brincadeira assim com ele. Falei, é um banco de horas, né? É um banco de horas. Mas tem outro caso que ele diz, desorganizou a minha vida e tal, totalmente. Mas tem outro caso que é mais famoso, que inclusive significou a reversão do banco de horas numa indústria química. Aí um trabalhador lá que morava no sul de Minas, mudou para São Paulo, já fazia muito tempo, foi convidado para ser padrinho de casamento. Se sabe que essas coisas se programam com certo tempo
um certo tempo. Então ele foi lá, reformou o fusquinha dele para viajar, botou tudo em bala, comprou presente e tal, tudo ajeitado. Um dia antes, o chefe dele chega para ele assim, então, amanhã você tem que vir por um banco de horas, fazer a jornada. Fala, pô, manter um casamento. Isso é opção tua, porque você pode escolher entre o casamento e ficar com o emprego. Aí, né? Você pode escolher. Então, ou seja, o que estou chamando a atenção? Claro que você fica muito mais vulnerável. O trabalhador fica muito vulnerável. Uma outra coisa em relação à jornada é que boa parte dos países é uma recomendação acabar com a ideia de que o descanso coincida com o domingo. Isso não tem só uma questão religiosa. Isso tem uma questão muito maior, que é você garantir um espaço das pessoas poderem se encontrar, a família se encontrar, você ter espaço de sociabilidade. Se todos têm um descanso no domingo, dá para você organizar uma atividade coletiva, com os amigos, com a família, com quem quiser também ir para a igreja, vai para a igreja e tal, né? E daí você começa a recomendação de dizer, não precisa o descanso coincidir com o domingo. Vamos acabar com essa história. Tá? Outra questão que vai ganhar muita força, alguns países colocavam limites sobre a hora extraordinária. E colocar um valor mais alto da hora extraordinária para estimular as pessoas a trabalhar mais do que a jornada normal. Aí vários acordos coletivos, aquele poder da pressão das empresas, disseram não. E estabeleceram acordos, então pode trabalhar mais horas sem pagar nada a mais. Foram feitos vários acordos nesse sentido. O que nós estamos chamando a atenção? Você flexibilizou a jornada de trabalho, em prejuízo do trabalhador, em favor da empresa, nesse período. Isso é uma agenda muito comum. Mais do que isso, os trabalhadores ficaram muito mais sujeitos à lógica econômica e reduziu o seu espaço de pensar a sua vida fora da empresa. Aí tem uma pesquisadora socióloga, Rosita Oliveira, que chegou à seguinte conclusão. Antes a gente trabalhava para ganhar a vida. Então dava duro, 8 horas e tal, mas depois saía da jornada e ia cuidar das nossas coisas, que a gente achava importante fazer na vida. Ela diz, antes era assim. Agora, ela diz, agora inverteu isso. Agora nós vivemos para trabalhar. Ou seja, o nosso tempo, sempre nós estamos com a cabeça voltada para o trabalho. Então, mesmo estando fora da jornada, nós temos que estar conectados. A empresa pode precisar de nós temos que ficar resolvendo o problema, nós temos que continuar se atualizando, senão você não tem emprego. Tá? Então é uma invasão do tempo econômico sobre o tempo da vida social das pessoas. Né? É isso. E essa é uma mudança, agenda comum. Aqui também no Brasil, essa coisa do banco de horas entrou para valer. Aqui isso que nós chamamos de movimentos contraditórios, conflitantes, tá? No período recente. Uma quarta agenda comum, né? Só para recapitulando aqui, né? A primeira, a questão dos contratos temporários, segunda, a terceirização, a terceira, a flexibilização da jornada, tá? Agora, o quarto elemento comum, que é o avanço da remuneração variável. O avanço da remuneração variável. Ou seja, uma conquista do movimento dos trabalhadores foi do pagamento não ser por peça, por produção. Porque os movimentos trabalhadores perceberam, e ainda isso acontece hoje na cana, se você bota por peça, por produção, o trabalhador fica muito mais fragilizado. Né? Que nem o corte da cana, que ainda existe isso. O cara tem que cortar, para ganhar um salário razoável, 14 toneladas no dia. 14 toneladas significa que o cara tem que carregar no dia, o trabalhador, 14 mil quilos. 14 mil quilos de cana para ganhar isso. Então, porque isso põe sempre o trabalhador numa situação de maior fragilidade. Então, uma conquista foi isso, o salário vai ser estabelecido pela função que o indivíduo exerce, negociado com o sindicato, e pela jornada cumprida, então por hora. Então, o salário é fixo. Outra coisa importante que antes se conseguiu, o capitalismo tem uma dinâmica, Marx mostrava isso no capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação, tem uma dinâmica de sempre revolucionar as forças produtivas, de proporcionar um progresso técnico. Traduzindo na nossa questão, chegando no ponto que a gente quer,
Isso acontece, faz porque é o seguinte: você amplia a capacidade de produção de bens com menos gente. Menos gente, pelo progresso técnico, pela inovação. Você amplia a capacidade. Isso significa o quê? Que as empresas tendem, no capitalismo, sempre a ter ganhos de produtividade. O que é a produtividade? É essa capacidade de produção mais bens com menos gente. Historicamente, os salários melhoraram, especialmente mais na Europa, no pós-guerra, porque você conseguiu fazer com que os salários acompanhassem esses ganhos de produtividade. Então isso dá aumento real. Dá aumento real dos salários. Então os salários foram subindo. E o poder de compra dos trabalhadores foi aumentando, melhorando. Se você pegar mesmo o Hobsbawm, que é um historiador importante, e olhar a situação do trabalho no século XIX e século XX, que ele vai descrevendo, você vai ver que há uma diferença nos trabalhadores. Há uma diferença do padrão de consumo devido aos trabalhadores nesse sentido. E essa diferença tem a ver com os salários aumentando ao longo do tempo, acompanhando o ganho de produtividade. O que vai acontecer agora? Como tendência e recomendação comum, vários países adotaram leis de estímulo a programas de remuneração variável. No nosso caso aqui chama-se Programa de Participação nos Lucros e Resultados. Lucros e Resultados, foram adotando isso. Então essa é a primeira mudança importante que vai acontecendo a partir desse período. O que isso significa? A PLR, como é conhecido aqui, o Programa de Remuneração Variável, esse programa esse valor pago não é considerado salários, é um bônus. Se não é considerado salários, isso não é incorporado no conjunto de direitos dos trabalhadores. Fica uma coisa à parte. Então, no ano seguinte, se não conseguir negociar um bom PLR, não tem nada. Não tem nada. Então, é uma remuneração variável. E essa remuneração variável é definida a partir de resultados que a empresa obtém, ou resultados que o grupo de trabalho obtém, ou pela lucratividade, ou seja, por metas. Então se estabelece uma remuneração em função de metas atingidas. Essas metas, elas muitas vezes são draconianas e exigem um esforço do trabalhador muito grande para poder dar conta daquelas metas. Então um vai fiscalizar o outro, um vai cobrar do outro para você atingir essas metas. Aí você coloca uma pressão muito grande sobre os trabalhadores. Então por quê? Porque esse componente tem um peso cada vez maior na remuneração total do trabalhador. Tem um peso, faz a diferença anual, tem um peso muito grande. Qual que é o grande problema da PLR na minha avaliação, aqui olhando no Brasil? Qual a grande crítica? A primeira coisa, a PLR tem um efeito negativo sobre a solidariedade entre os trabalhadores de classe. Por quê? A PLR é negociada por empresa. Ela é negociada por empresa. Como ela é negociada por empresa, os setores com maior capacidade de organização conseguem ter resultados melhores. Mas os setores com maior capacidade de organização, historicamente, no movimento dos trabalhadores, foram a vanguarda, os que garantiam avanços mais para o conjunto dos trabalhadores. E agora os interesses desses setores podem começar a ficar diferentes dos interesses de outros trabalhadores. Então você vai quebrar a unidade, a solidariedade de classe. Eu vou citar um exemplo. Numa grande empresa, como está gravando, não vou falar não. Depois vai para a internet aí. Uma grande empresa aqui tem uma participação nos lucros, um percentual daquilo que é distribuído para os acionistas minoritários. Então isso dá um bolo. Quem se beneficia desses bônus são os trabalhadores diretamente dessa empresa. Mas para essa empresa obter esse resultado, tem um monte de terceirizados. Tem um monte de terceirizados. E os terceirizados são fundamentais para atingir aquele resultado. Naquela lógica que a gente falou aqui, o que é a terceirização. Mas se você dividir esse bolo com os terceirizados, cada trabalhador vai ganhar muito menos. Então aqui você tem nitidamente um conflito entre o terceirizado e o trabalhador diretamente contratado pela empresa. É isso que eu estou chamando uma quebra da solidariedade.
Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aqui, como a PLR ela é feita a partir de metas a serem atingidas, né? Ela é feita a partir de metas, aqui, e as metas, uma das metas importantes, quanto é a produtividade. O melhora da produtividade, da produção. Aqui, qual a diferença aqui, um parênteses, entre produção e produtividade? Tá? Produção é o volume, né? Por exemplo, de carros, caminhões, ônibus produzidos pela Volvo. Tá? Isso é produção. Produtividade é esse volume dividido pelo número de trabalhadores. Então, se você conseguir, com o mesmo número de trabalhadores, produzir mais caminhão, significa que você tem produtividade. Tá? Deu para entender essa diferença? Só para linguagem. Então, ó, tem metas de produção, metas de produtividade, meta de assiduidade. Se o trabalhador falta, o grupo pode ser penalizado, ou ele pode ser penalizado. Tem metas de retrabalho. Então, você coloca uma série de metas aqui. Uma das metas é essa questão da produtividade. O que vai acontecer com o tempo? Como isso não é salário, isso não vai ser incorporado ao salário, com o tempo você vai agravar a distribuição de renda entre capital e trabalho, em favor do capital, em favor da empresa. Por quê? Porque a remuneração variável, ela vai ser mais alta se a empresa estiver bem. Mas a empresa vai avançando na sua produtividade. A sua capacidade de produção mais bem, com menos número de pessoas, sempre vai avançando, porque é uma das características, né, que o Marx chamava do capitalismo do progresso técnico. Porque a partir do momento, por exemplo, que tiver uma situação difícil e a PLR não existir, acabou. Então, ou seja, com o tempo ela pode transferir recursos para o capital. Essa é a segunda característica. A terceira característica, em função das metas, é que ela coloca um sistema de vigilância de um trabalhador sobre o outro. Um sistema de vigilância e de concorrência do trabalhador sobre o outro. Como dizia um amigo meu, ele diz, o cara na segunda-feira aí que o time dele perdeu, ele vai pensar, ou tá meio com cabeça quente, não sei o quê, ele vai pensar 2 vezes para não ir trabalhar. Por quê? Porque ele diz, se eu não for trabalhar, o resultado não pode ser alcançado, e muitas vezes vou prejudicar, não vai prejudicar ele pessoalmente, mas pode prejudicar também o compadre dele, aquele, da sessão ali, né, aquele companheiro e tal, né, vai prejudicar o outro. Então, uma pressão muito maior sobre o indivíduo. Tá? Em quarto lugar, é que ainda no caso brasileiro, a fonte de financiamento da Seguridade Social está vinculada à folha de pagamento. Como a PLR não é salário, você fragiliza a fonte de financiamento da Previdência. Se fragiliza a fonte de financiamento. Fragilizar a fonte de financiamento, se fragiliza a coletividade, a sociedade, como um todo. No caso do Brasil, essa coisa ainda foi agravada. Desculpa, Sebastião, aqui eu sei que não tem nada a ver, mas sei que a Volvo tem uma PLR elevada. Acho que a gente faz estudo sobre isso. Isso ainda foi agravado no último tempo, que você deu isenção fiscal, ou tributária, melhor dizendo, para quem recebe até R$6.000 em forma de PLR. Né? Você deu um subsídio ainda. Então isso foi agravado, você deu um subsídio. Então, até R$6.000 não paga nada de imposto de renda. Né? É verdade que tem uma coisa correspondente que sobre dividendos não se aplica também nenhum imposto. Mas tem que fazer o contrário, né? Tem que aplicar o imposto sobre dividendos e não isentar a PLR, que prejudica o conjunto da sociedade. Então, achei que essa foi adotada recentemente essa medida. Então, tem uma crítica em relação a ela. Precisa pensar a sociedade e a coletividade. Tá? Mas agora, só para também um parênteses. No caso do Brasil, o sindicalista que não negociar a PLR, independente de que corrente política ele for, ele está morto. A base vai passar por cima. Tá? Vai passar por cima porque ele é muito expressivo em setores mais organizados. Aqui. Mas aqui que eu estou chamando a atenção, que ela tem problemas. Tem que ter uma reflexão crítica sobre o seu significado. Está dentro dessa lógica que eu estou chamando a atenção de organização, né, do trabalho no capitalismo contemporâneo. Então em relação à remuneração, a questão da remuneração variável. O segundo ponto importante em relação à remuneração. Dos anos 80 para cá,
os salários não acompanharam mais os ganhos de produtividade. O que você foi fazendo? Aqui foi vindo na boca do jacaré, como a gente fala aqui, o seguinte: a produtividade foi caminhando nessa direção e os salários foram caminhando assim. Então, ou seja, os salários, você teve um processo em que o capital ganhou muito mais, se apropriou desse ganho de produtividade, e esses ganhos de produtividade deixaram de ser repassados em forma de salários. No caso nosso, aqui, período recente, até as negociações salariais melhoraram um pouco, se possível, algum nível de aumento real, mas aqui, a partir de 2004. Mas isso é uma contratendência em relação ao mundo, nesse aspecto. Tá? É uma contratendência em relação ao mundo. Porque as grandes negociações não conseguem recompor nem o poder de compra dos salários passados. Tá? Então, isso ajuda a explicar o quê? Por que se criou uma situação de maior desigualdade. Se você pegar aqui, por exemplo, qualquer país mais envolvido, você vai perceber que a partir dos anos 80 a desigualdade social aumenta fortemente. Você pega o caso dos Estados Unidos. Os 1% mais ricos, a sua renda cresceu de 79 a 2009, 250%. Se pegar os 25% mais pobres, a renda cresceu 10%. Tá? Então, olha a diferença que você estabeleceu. Muito forte em todos os países. Tá? Então, no sentido, a remuneração, ou seja, os salários, a remuneração do trabalho, não acompanhou mais o ganho de produtividade. Você teve um processo brutal de concentração de renda no período recente. Então, essa é a quarta característica. A quinta característica, é que também uma recomendação em todos os países fizeram alguma coisa nesse sentido, é de redução da proteção social. Redução da proteção social. Ou seja, quase todos os países fizeram uma reforma da Previdência, ampliando a idade mínima para aposentar, criando critérios mais draconianos para as pessoas poderem ter acesso a esse direito, dificultando a aposentadoria. Tá? Quase todos os países fizeram isso. Em nome do quê? Aumentou a expectativa de vida. Mas a gente podia pensar um outro raciocínio. Você teve ganhos de produtividade muito grande nesse período anterior. Se você redistribui esse ganho de produtividade, por que você tem que aumentar o tempo de vida, o tempo de trabalho das pessoas? O tempo de trabalho. Precisava ter aumentado o tempo de trabalho das pessoas, para ela poder viver a vida um pouco mais, que não seja só voltada para o trabalho. Tá? Uma outra reforma que quase todos os países introduziram, aqui isso é uma coisa para nós muito recente, que é mexer no seguro-desemprego. Os seguro-desempregos. Tornar o seguro-desemprego menos, vamos chamar, generoso no discurso oficial. Por quê? Para estimular os indivíduos a aceitar a ocupação que o mercado oferece. Então, um dos diagnósticos dos setores mais conservadores, o problema não é que tem desemprego, o problema é que não tem uma força, que a força de trabalho não está ajustada às novas ocupações que estão sendo demandadas. Exige mais tecnologia, exige mais isso e aquilo. Mas na verdade não é isso. Não é isso. Você tem, por exemplo, em Portugal é um país que apostou muito na qualificação até dos jovens no período recente. É um país com 10 milhões de habitantes. E hoje, nos últimos anos, 100 mil jovens têm saído de Portugal para buscar ocupações em outros países. E são jovens mais qualificados, que estudaram nas melhores escolas. Por quê? Porque você não tem uma dinâmica econômica para oferecer oportunidade de emprego para esses jovens. Então eles vão buscar em outros lugares. Tá? Por quê? Você não resolve o problema do emprego com a educação, qualificação, pura e simplesmente. O emprego se resolve na forma como se encaminha o desenvolvimento do país. Falando ainda em termos do capitalismo. Então, você fez uma série de... assim como muitas vezes auxílio de educação, auxílio de saúde, você mexeu nesses direitos, mas especialmente seguro-desemprego na aposentadoria para tentar prolongar, vamos chamar, a vida das pessoas no trabalho ou para as pessoas aceitar as ocupações que são oferecidas. Tá? Então essas características, vamos chamar, não é uma agenda muito comum. Nós aqui também enfrentamos essa agenda. Tivemos essa agenda aqui. E
com isso que estou fazendo uma caracterização geral, nem vou entrar muito no Brasil, em função do tempo, que já são 5 para as 4, estou olhando aqui, né? O tempo passa muito rápido, eu já falei demais. Então, acho que nessa primeira aula aqui introdutória, aqui mostrar um pouco essas características do trabalho nesse capitalismo contemporâneo. Aqui no Brasil, para concluir, e só falar uma coisa do Brasil, aqui no Brasil, nos anos 2000, essa agenda, desde os anos 90, essa agenda está colocada fortemente, tá? Essa agenda está colocada. Nos anos 2000 ela avançou muito, você não alterou substantivamente a CLT, a legislação trabalhista, você introduziu coisas que têm a ver com essa agenda. Nos anos recentes, você teve uma melhora de alguns indicadores do mercado de trabalho. E alguns pontos dessa agenda não continuam sendo debatidos e estão em embate na sociedade brasileira. Eu vou concluir a minha intervenção exatamente dizendo quais são os pontos que estão sendo debatidos, discutidos hoje sobre o trabalho, a regulamentação do trabalho no Brasil. Tá? O primeiro ponto que está sendo debatido, que também faz parte da agenda de muitos países, faz parte da agenda de muitos países, que é a ideia de que você tem que ter um sistema de relações de trabalho em que prevaleça o negociado sobre o legislado. Ou seja, você mudar a hierarquia da lei. Então, vale mais aquilo que se acorda do que aquilo que está, acorda diretamente, do que aquilo que está na lei. Tá? Então, isso, num mercado de trabalho muito mais complicado e, por exemplo, como o nosso, significa que você pode negociar um rebaixamento de direitos. Por quê? Para você aumentar direitos, você já tem liberdade. A lei não impede, né? A Denise é advogada, aqui eu acho que tem muito mais gente que é da área de ciência jurídica, a lei não impede que você aumente direitos. O que você quer é exatamente criar uma lei para facilitar, rebaixar direitos. Tá? Esse é um ponto de debate nosso, está colocado na agenda, mas não foi aprovado, mas está sendo discutido. Tá? Se olhar o resultado das negociações coletivas, a gente faz estudos sobre isso no período recente no Brasil, nós vamos perceber o quê? Nas negociações salariais houve melhora aqui, mas em outros aspectos não houve avanço. A jornada não tem avanço nenhum, outros benefícios sociais não têm avanço. O único avanço pouco que tem nas negociações da pauta é em relação aos temas de gênero. Alguns aspectos dos direitos das mulheres no trabalho. Aí você tem alguns avanços, mas são poucos. Mas em relação à questão racial, você não tem quase avanço. Em relação à saúde e segurança, você tem mais avanço nas NR, nas normas regulamentadoras, do que nas convenções coletivas. Então, olhando as convenções, nosso estudo mostra o seguinte: avançou na questão salarial, mas nos outros aspectos não teve avanço, nesse período recente. Tá? Então, essa primeira proposta está colocada, que é a grande bandeira das duas principais confederações patronais, que lançaram documentos explícitos reivindicando isso. O segundo ponto, que talvez seja o primeiro na ordem de polêmicas, é a regulamentação da terceirização. Aqui gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse aspecto. Tá? Há uma proposta para ser votada no Congresso Nacional que, vamos chamar, liberaliza a terceirização. Legaliza a utilização da terceirização de forma indiscriminada. Tá? Então não tem mais limites para as empresas utilizar ou não a terceirização. Hoje não tem lei. Tem uma súmula, né, que chama, né, 331 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a terceirização pode acontecer, mas não pode acontecer em atividades fins da empresa. E caso a terceirização aconteça, a empresa principal é responsável subsidiariamente, né, em relação a terceirizado. Ou seja, quando o seu trabalhador terceirizado tem um direito trabalhista desrespeitado, se essa terceirizada não pagar esse direito, a empresa principal tem que pagar. Tá? Para ser resumido. Mas a questão da terceirização está em debate no Congresso Nacional. Tem um fórum que foi criado aqui para enfrentar exatamente isso. É um ponto de embate muito, muito, muito importante e significativo. E a pressão para regulamentar a terceirização é muito forte. Um terceiro tema
na agenda, aqui que eu acho que está colocado, que acho que tem chance de avançar no debate, é sobre o fator previdenciário. Acho que vai se reabrir o debate sobre o fator previdenciário. Mas aí é mais uma demanda do movimento dos trabalhadores do que setor empresarial, né? Reabrir isso. Eu acho que esse tema se trouxe de novo para a agenda política. O quarto tema que está em discussão é a redefinição do trabalho análogo a escravo. Porque se conseguiu nos anos 2000 uma definição do trabalho análogo a escravo mais interessante. Ou seja, não é escravo que tem a corrente no pé, considerado trabalho escravo. É que o trabalhador está submetido a condições degradantes, né, de trabalho. Está submetido a condições degradantes de trabalho. Deixa eu ver, já que não usei nada dos números aqui para mostrar para vocês, só deixa eu já que eu lembrar a agenda aqui. Eu deixo para vocês depois isso aqui, esses dados todos. Essas são todas as leis polêmicas aí. Olha. A outra questão é a política de valorização do salário mínimo. Tá? É outro ponto que está em discussão. Por quê? Porque os setores conservadores dizem, para combater a inflação, que está muito alta, de fato, tem algumas coisas, a inflação está mais elevada, você tem que eliminar o salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo tem que criar desemprego. Porque ao você criar desemprego, você vai rebaixar o custo da força de trabalho, e ao você eliminar a política do salário mínimo, você vai rebaixar também o preço do trabalho. Porque ele diz, ó, um dos fatores da inflação é aumento dos serviços, do preço do serviço. O que significa isso, concretamente? Aqui tem pessoas que é uma coisa, significa o seguinte, ó, aumento do serviço tem muito a ver com o aumento dos salários. O salário mínimo, de fato, vamos chamar, aumentou o custo, desculpa usar o custo de muitos serviços, tipo de trabalho doméstico, no período recente. Mas aí tem certos setores que dizem, que só olham isso do ponto de vista da lógica econômica. Esquecem que esse aumento dos serviços, no caso, por exemplo, do salário mínimo, é fundamental para melhorar a condição de vida que está na base da pirâmide social, para quem ganha menos na sociedade, para melhorar um pouquinho ainda a distribuição de renda em favor dos mais pobres. Então a política de salário mínimo, ela teve uma função extremamente importante no combate à pobreza, extremamente importante nesse período recente também, de estruturação do mercado de trabalho, tá? E também de os sindicatos conseguirem reajuste maior de salários. Tá? Então a política de salário mínimo talvez seja a principal política de efeito social criada nesse período. Aqui no Sul, você tem muito preconceito contra o Bolsa Família. O Bolsa Família não significa nada do ponto de vista do seu efeito sobre o mercado de trabalho em relação ao salário mínimo. Significa muito pouco. Tá? E aqui vai ter sim uma pressão e ataque à política de valorização do salário mínimo, fortemente nesse período recente. Por isso é um ponto em agenda. Deu para entender o seguinte, ó, se você não tiver salário mínimo, não tiver mais emprego, os salários vão baixar, daí os produtos vão baixar, você vai ter menos inflação. Mas querem fazer esse ajuste em cima do povo mais pobre da sociedade brasileira. É uma coisa absurda. Mas estava claramente colocado na campanha eleitoral. Tá? A outra questão aqui, que o palavrão ultratividade, é que o Tribunal Superior do Trabalho disse que é o seguinte, quando um contrato deixa de existir, um contrato coletivo, perde validade, que venceu, as regras que estão nele continuam valendo para a categoria. Então, o setor empresarial quer acabar com isso. Tá? O outro embate é sobre o sistema de fiscalização do trabalho. Nós todos sabemos que o sistema de fiscalização do trabalho é muito frágil, mas ele podia fazer muito mais coisas, mas mesmo assim o setor patronal está querendo mudar para ter menos fiscalização ainda que há. Nós, pelo contrário, estamos lutando para aumentar a fiscalização, que é uma coisa importante, para você garantir uma condição de vida melhor para muita gente. Não assinar a carteira pode não fazer diferença do ponto de vista da remuneração no curto prazo, mas assinar a carteira, e tem 17 milhões sem carteira de trabalho ainda, faz uma diferença muito grande para as pessoas para poder ter acesso à Seguridade Social. Então, isso é um outro ponto de debate. O outro é sobre
a introdução de mecanismos contra a dispensa motivada. Tem uma convenção da OIT 158 que diz o seguinte, ó, a empresa, quando demite, tem que justificar. Por que isso o movimento de trabalhadores indica? Porque aí você pode contestar a empresa sobre a justificativa que ela deu. Se a empresa demitir a pessoa porque enfrentou o patrão, porque fez uma greve, isso não é motivo. Então, isso é outro ponto em embate que as empresas não querem nem ver. E a última coisa é a regulamentação da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Tá? Esse é um ponto em embate histórico, extremamente importante do ponto de vista dos trabalhadores, mas, por enquanto, o movimento não tem conseguido sensibilizar a sociedade no sentido de que essa bandeira se torne estratégica no país. Porque o movimento sindical se fortaleceu até do ponto de vista da corporação, aumentou o número de sindicalizados, mas perdeu o protagonismo, eu acho, na sociedade, no sentido de pautar as questões do trabalho para a sociedade brasileira. Então, esses são pontos que estão em debate, pode ter outros. Portanto, o que quero concluir? Que as questões estão em aberto e vai depender muito de como enfrentar esse debate. Obviamente, para enfrentar esse debate, para regulamentar o trabalho também, vai ter que se discutir a questão mais geral da questão do desenvolvimento do país, porque isso também é decisivo para dizer que tipo de ocupação, de emprego se cria. Tá? Mas nós vamos ter muita luta para frente e com muito, eu acho, a minha avaliação aqui já acho, tá? Nós vamos ter muita luta para frente e num ambiente de maior conflitividade, porque essas questões não são facilmente resolvidas sem luta e sem conflito. Tá? E o cenário econômico, mais geral, é desfavorável. Então os embates vão precisar ser maiores ainda. Tá? Trouxe aqui vamos colocar aqui, ninguém me interrompeu, aqui fui falando, acho. Então vamos abrir um espaço aqui para perguntas, discussões e tal, tá? Obrigado.